A mensagem profética do amor, igualdade e justiça incomoda muita gente. No texto de hoje do Antigo Testamento, nós lemos sobre o chamado vocacional de Jeremias para ser profeta não só em Israel, mas, como diz o texto, entre aspas, um profeta para as nações. Jeremias é conhecido no meio cristão protestante como profeta chorão. Coitado, não tem um querido de chorão. Por quê? Por causa do livro Lamentações de Jeremias, que, como diz o nome, traz as lamúrias do profeta, que não eram sem fundamento, ele estava reclamando à toa não, tá? Não era capricho, nem mesmo birra da parte dele, não era birrento não. Ele realmente sofreu muito nas mãos do povo devido ao seu ofício de profeta, porque profeta não é bem recebido, fala a verdade incomoda, né? Como diz o ditado, a verdade dói, e conforme o grau de imersão, o tanto de que uma pessoa está envolvida num desvio de conduta, vamos falar assim bonito, né? Está fazendo coisa errada, né? Quanto mais a pessoa está envolvida em coisas erradas, quanto mais ela não aceitará de bom grado ouvir a verdade sobre si mesma e sobre o seu comportamento equivocado, né? Vamos dizer assim, vamos falar bonito, né? No texto, no vocabulário cristão, é pecaminoso mesmo, né? Está lá no pecadão, né? No pecado. Confrontar-se com a verdade é algo insuportável para muitas pessoas. E nós temos exemplos disso na própria Escritura Sagrada. Por exemplo, Herodias, cunhada e amante do rei Herodes, é uma dessas pessoas que nós podemos citar. Ela armou uma trama para matar João Batista e conseguiu executar a sua maldade. Tamanho ódio que ela sentia por João. Por quê? Por não suportar ouvir o profeta falar que o relacionamento dela com o rei era um desvio de conduta, uma traição contra o seu marido e contra o amor divino, ou seja, adultério, né? Assim é a vida de todos os profetas, do passado, dos dias atuais e do futuro. Todos aqueles que recebem o chamado divino para pregar o caminho do bem, o caminho da luz, da reintegração com Deus, e assim o fazem, sofrem as mais duras injustiças por parte daqueles que não suportam ouvir a verdade. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. O Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Filipenses 3,9. É muito importante lembrarmos que, ao chamar Jeremias, Deus lhe disse que estaria com ele em todos os momentos. É por isso que eu falei para vocês agora há pouco lá atrás, que eu saio na rua, não saio com medo. Eu sei quem está comigo, né? Se eles ficar com medo, vocês estão duvidando de Deus, né? Então, Deus falou isso para Jeremias: eu estarei com você todos os dias. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Nós, sacerdotes e profetas de Deus, passamos por situações muito difíceis, mas em todas elas temos a certeza de que Deus está conosco. E mesmo que o pior aconteça, falando em termos de ser humano, a morte, sabemos que Ele, Deus, nunca nos desampara e estará nos esperando em seu reino de glória, pois para nós viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Passando para o texto do Evangelho, aí vamos ver agora um outro profeta falando e queriam jogar ele da ribanceira, o próprio Jesus. Nós temos uma continuação no texto do Evangelho de hoje, temos uma continuação do texto do domingo passado. Jesus estava em Nazaré, onde ele foi criado, cidade que ele passou ali, né, a sua infância, e era costume dele, todo dia de sábado, ir à sinagoga, né, que era o dia da atividade lá na sinagoga. Ao chegar na sinagoga, lhe deram uma palavra, e ele citou o texto do profeta Isaías, que é Isaías 61, 1 e 2, que ele falou, que a gente leu no domingo passado. E ele se declarou como sendo a pessoa sobre a qual o texto se refere, e que o tempo de Deus salvar todos os que confiam nele se fazia presente
seu enviado, o Emanuel. Até determinado ponto, ele estava lá falando, os moradores de Nazaré estavam gostando de ouvi-lo, estavam achando assim muito bom. Você é inteligente, né? Está falando bem. Entretanto, chegou o momento em que eles, os moradores lá de Nazaré que estavam na sinagoga, eles perceberam que quem estava falando com eles ali, falando bonito, né? Falando bem, negócio bacana, era dali mesmo. Tinha sido criado ali junto com eles ali. E aí eles falaram, como assim? A autoestima daquelas pessoas era tão baixa que eles não conseguiam admitir que dentre eles mesmos poderia surgir um profeta, alguém que falasse com tanta autoridade. Eles não acreditavam que eles mesmos eram capazes de produzir uma coisa tão boa. Sentimentos os mais diversos, né? A gente imagina aqui, né? Que muitos sentimentos estranhos pairavam sobre aquelas pessoas, na mente daquelas pessoas, naquele momento. E elas começaram a rejeitar Jesus. Ah, mas como assim? Ele é igual a gente? Não. Ah, não. Aí, não serve, né? Percebendo-se desse fato, Jesus citou a história ocorrida entre Elias e a viúva de Sarepta, e entre Eliseu e Naamã, para mostrar que Deus não faz acepção, palavra bonita, né? Deus não faz acepção de pessoas. Acepção é a diferenciação por classe social, por idade, por cor, por gênero, né? Deus não faz isso. Deus não rejeita ninguém e não tem preferência por A ou B. Deus ama todas as pessoas, indistintamente, seja quem for, de que país for, de que classe social for, se for imigrante, né? O imigrante agora está nas manchetes, né? Deus ama os imigrantes. Jesus foi estrangeiro numa terra. Jesus passou um tempo no Egito. Ele foi imigrante, né? E aí, será que eu mandar ele para correr lá no Egito? Né? Continuando. Ao dizer essa grande verdade, Jesus tocou fundo no ego daquelas pessoas, mexeu na ferida deles, pois ao perceber que quem lhes falava era aquele mesmo que havia crescido no meio deles, ou seja, um pobre como eles, o filho do carpinteiro, eles começaram a desmerecer, eles estavam achando maravilhoso, né? E inteligente, intelectual. Aí depois, começaram a desmerecer as palavras de Jesus por próprio preconceito social deles mesmos. E sentiram raiva. O texto fala que sentiram raiva. Sentiram inveja, sentiram recalque. Vamos de recalcar. Dando lugar a esses sentimentos tão nocivos a qualquer ser humano, aqueles cidadãos que outrora eram cidadãos de bem, transformaram-se, no mesmo momento assim, em pessoas ruins, odiosas, sanguinárias, e tentaram jogar Jesus morro abaixo. Gente, esse é muito hilário. Eles levaram Jesus lá para o que eles queriam jogar ele na ribanceira, gente. Coisa louca. E eles só não conseguiram porque Jesus se misturou com a multidão e meteu o pé, foi embora. Saindo de Nazaré às pressas e escondido, porque não era o tempo dele morrer ainda, tá, gente? Jesus não covarde, elas são correndo, ele tinha que pregar ainda tinha coisas para ele fazer, né? Ele não podia se deixar ser jogado morro abaixo e morrer, né? Tinha muita coisa para ele fazer ainda. Então, ele saiu lá de Nazaré às pressas e escondido, e foi para a cidade de Cafarnaum, que ficava, quer dizer, a terra estava ainda, né? Na mesma região da Galileia, onde se situava Nazaré. É como se fosse assim, cidade do Rio de Janeiro, né? Aí tem aqui Sulacap e Vila Valqueire. Então ele saiu, estava aqui em Sulacap, o pessoal queria jogar ele de barranco. Aí ele se mandou lá na multidão e se mandou para Vila Valqueire, para Campinho, saiu ali daquele núcleo, tá? Ele ficou lá por um tempo e ensinava na sinagoga todos os sábados, lá em Cafarnaum. O povo de lá gostava de ouvi-lo, o povo lá de Cafarnaum, e se admirava da autoridade com a qual ele falava. Reconheciam o poder de Deus agindo através dele. E sabia que ele era de Nazaré.
gerações as pessoas mais humildes? Como temos ouvido e acatado as palavras dos nossos sacerdotes, os profetas da atualidade? E ela, reverenda Josi, moleque, quero ouvir não. E aonde já se viu mulher sacerdote? Já botaram esse algum vídeo meu lá daqui da paróquia, no YouTube? Onde já se viu mulher sacerdote? Os textos de hoje nos trazem a reflexão sobre como nós temos conduzido as nossas vidas enquanto filhas e filhos de Deus. Precisamos refletir sobre a forma como temos nos comportado em relação ao outro. Sentimento de superioridade não combina com os seguidores de Jesus. Sobre isso, São Paulo Apóstolo também nos alerta no texto da epístola de hoje, acerca do amor enquanto caridade, fraternidade, amor ao próximo. O amor fraternal é o dom supremo. Tudo passa, o amor fica, pois Deus é amor. Amor puro, incondicional. Quem é caridoso, quem é fraterno, é humilde e sabe ouvir o que Deus tem a lhe dizer, seja um elogio ou um puxão de orelha. Às vezes a gente leva, né? Umas puxadinhas de orelha assim, de leve, né? Ainda bem que aí a gente pode deixar de fazer coisa errada, né? E partir adiante no caminho certo. Quem ama a Deus tenta todos os dias melhorar um pouco a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes. É um pouquinho por dia, está ótimo, mas tenha o coração aberto, boa vontade para isso. Hoje nós temos diante de nós dois caminhos, duas escolhas, duas opções. Continuarmos sendo pessoas preconceituosas, classistas e arrogantes, como foram os moradores de Nazaré, ou deixarmos Deus derrubar e arrancar de dentro de nós tudo o que não lhe agradar e passarmos a ser pessoas mais receptivas e de boa vontade, como foram os moradores da cidade de Cafarnaum. A escolha é nossa, o livre-arbítrio para escolher o certo ou o errado, o justo ou o injusto, o bom ou o ruim, nos foi dado. Que nós possamos escolher o melhor para nós, para nossos semelhantes e para toda a criação. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.